Boa noite, viajante dos sonhos. Seja bem-vindo ao canal Runas e Sonhos. Aqui, histórias antigas ganham vida novamente. Não com pressa, mas com calma. Como o sopro do vento entre as árvores, como o crepitar de uma lareira em noite fria. Hoje convido você a deitar-se, relaxar os músculos, fechar os olhos, se desejar, e deixar sua mente seguir os passos de um guerreiro solitário. Um homem marcado por batalhas e pela honra, que agora trilha o caminho até os salões dourados de Valhalla, entre brumas e memórias, entre dor e glória. Essa é a jornada de Eirik, o Lobo de Ferro, um guerreiro que não teme a morte, pois sabe que após a última luta, encontrará os deuses e seu lugar entre os grandes. A cada palavra, a cada suspiro desta narrativa, que você se aproxime do descanso, que sua mente viaje para longe, onde o silêncio reina e a paz é profunda. E agora, a jornada começa. A jornada até Valhalla. Capítulo 1. O último crepúsculo. No silêncio frio do norte, onde os fiordes beijam o gelo e os ventos carregam histórias antigas, havia um homem chamado Eirik, filho de Thorgil, neto de Asmund, guerreiro do clã do Machado de Ferro. Era inverno, e o céu tingido de cinza anunciava a noite mais longa. O velho guerreiro repousava sob o tronco de um pinheiro milenar, ferido após a última batalha. Sua respiração era pesada, e o sangue que escorria por sua armadura contava o fim de uma era. Ao seu lado, sua espada repousava na neve como uma extensão de sua alma. Chamava-se Skarnheim, forjada pelo ferreiro cego de Scanvik e banhada em runas de proteção. Eirik havia vivido por combates. Dos 12 aos 60 invernos, guerreara contra saxões, celtas, reinos vizinhos e até contra seus próprios irmãos de sangue. Mas agora, o machado estava silenciado. A luta cessará. O corvo de um olho só pousou diante dele. Um presságio. Era Hugin, ou seria Munin, os dois olhos de Odin, o pai de todos. Eirik sorriu pela última vez. Finalmente, sussurrou ele, Valhalla me chama. Mas a jornada até os salões dourados não é imediata. Nenhum guerreiro cruza o limiar da morte sem antes enfrentar sua própria alma. E foi ali, entre o último suspiro e o primeiro passo na eternidade, que a travessia começou. A névoa cobria os campos. Eirik se levantava, já sem dor, em um corpo que não era mais carne. Era essência, alma, espírito. Ainda vestia sua armadura, mas ela estava limpa, reluzente, como nova. O frio da morte havia passado. Ele olhou ao redor. O mundo físico estava distante. Nenhum ruído, nenhum cheiro, apenas silêncio e neblina. Onde estou? Murmurou. A voz de uma mulher ecoou no vazio. No limiar entre Midgard e os salões de Odin, esta é a estrada dos honrados, Eirik Thorgilsson. À sua frente surgiu uma valquíria, alta, cabelos trançados em ouro, armadura com detalhes em prata e olhos como o céu ao amanhecer. Ela montava um cavalo branco e suas asas se estendiam como véu de nuvem. Foste escolhido, mas para alcançar Valhalla, deves revisitar os fragmentos da tua vida. Cada memória será um passo. Cada escolha, um portal. Segue-me. O guerreiro assentiu e os dois começaram a caminhar. O céu se abriu em espirais e surgiram as imagens de sua juventude. Era Eirik aos 14 anos, enfrentando o irmão mais velho com uma espada de madeira. Ele foi meu maior rival e meu melhor amigo. A lembrança se dissipou. Surgiu o rosto de sua mãe, chorando no inverno do ano da peste. Depois, a imagem de seu casamento com Solver, a mulher de olhos claros que o esperou por tantos verões. Nunca abracei tempo suficiente, murmurou. A cada lembrança, uma nova dor o tocava. Não física, mas da alma. O peso de não ter voltado para ver o nascimento de sua filha. A escolha de ficar para mais uma guerra. Os olhos vazios dos inimigos que tombou.
A valquíria falava pouco, mas a cada passo, sua presença dava força a Eirik. Ele começava a compreender que a guerra que mais o marcara não fora com espada, mas com o próprio tempo. Tantos anos, e no fim sou apenas um homem cansado. Mas um homem digno, respondeu ela, e é por isso que estás aqui. No horizonte, uma ponte dourada surgia. Ao fundo, os portões de Valhalla brilhavam sob um céu estrelado. Mas ainda era cedo. A jornada precisava continuar. Antes da chegada viriam provações, encontros e despedidas. O guerreiro assentiu. Seus olhos voltaram a brilhar. Ele segurou Skarnheim, agora leve como uma pena. Então me mostre o caminho. Capítulo 2. O julgamento de sangue. A ponte dourada desapareceu como um sonho distante. A névoa se adensou novamente, agora fria, densa e escura como breu. Estamos onde? Perguntou Eirik, a mão firme sobre o punho da espada. A valquíria respondeu com voz serena. No salão da lembrança. Aqui se pesa o coração de um guerreiro. À frente deles, o caminho se dividia em 3 trilhas. Uma coberta de cinzas, a outra envolta em chamas azuis, a terceira cravada em gelo. Deves caminhar por todas, Eirik. Nelas verás o que és, o que foste e o que poderias ter sido. O guerreiro escolheu a trilha de cinzas. O chão queimava sob os pés, mas ele não sentia dor. Logo, o cenário se transformou. Estava de volta num campo de batalha, mas os céus estavam imóveis, o tempo suspenso. À sua frente, um inimigo caído. Um saxão, jovem, ainda segurando o escudo partido. Seus olhos estavam abertos, assustados. Eirik reconheceu a cena. Havia vencido aquela luta com um golpe limpo, sem hesitar. A valquíria surgiu ao seu lado. Acreditas que ele era um inimigo? Mas não era. Ele queria matar meu irmão. Ele queria proteger o próprio clã, assim como tu. A memória se desfaz. Eirik respira fundo. Em seguida, ele se vê em outra cena. Uma vila em chamas, guerreiros pilhando, mulheres gritando. Era uma expedição que ele liderou. A raiva queimava no peito. Eles haviam negado tributo ao nosso povo. E tu respondeste com fogo. Era a lei. Mas era justiça? Eirik silencia. Seus olhos se perdem na fumaça das lembranças. A trilha de cinzas termina. Ele escolhe agora a trilha de gelo. O frio morde a alma. Cada passo é silencioso, como se o mundo estivesse em luto. Aqui, ele encontra as memórias que congelou. A morte do pai, Thorgil, em um inverno cruel. O velho guerreiro não morreu em combate, mas de febre. Eirik não estava lá. Fugi daquela dor por anos. Todos fogem, diz a valquíria, mas ela sempre nos encontra. Mais adiante, Eirik vê sua filha, pequena, correndo por um campo de flores. Ele tenta alcançá-la, mas não consegue. Ela me chamava de herói, mas nunca me viu em casa. O guerreiro cai de joelhos. Quantas batalhas lutei, e nenhuma foi contra o tempo que perdi. A valquíria se ajoelha com ele. E mesmo assim, estás aqui. Isso é o que importa. A trilha final é a do fogo azul. Ela pulsa com vida, com possibilidades que nunca existiram. Eirik vê a si mesmo jovem, recusando a guerra, casando cedo com Solveig, tendo filhos, cuidando da terra, uma vida inteira sem sangue derramado. Poderia ter sido isso. Mas não foste, responde a valquíria. E não há vergonha no caminho que escolheste. Por fim, os 3 caminhos se fundem. Eirik surge de volta ao limiar da ponte. À sua frente, 3 figuras o esperam. O primeiro, um velho com um olho só e um corvo no ombro. Odin. O segundo, um guerreiro gigantesco, com barba dourada e martelo nas costas. Thor. E a terceira, uma mulher de pele pálida, envolta em véus, olhos como a noite sem estrelas. Hel.
Eirik, filho de Thorgil, fala Odin. Tua alma foi pesada, teus feitos revistos. Disseste a verdade quando calar teria sido mais fácil. Choraste por aquilo que perdeste e enfrentaste o que eras sem desviar o olhar. Thor ergue o martelo. Lutaste com honra, protegeu teu povo, mostrou coragem até no fim. Hel se aproxima, silenciosa. Por um momento, todos os sons somem. Mas a morte não é o fim, Eirik. Para alguns é só o começo. A Valquíria estende a mão. Teu julgamento está encerrado. Agora, vem. Eirik caminha até a ponte. Seus passos são firmes. O frio e o peso da alma já não o impedem. Ao pisar na ponte dourada, ela brilha com intensidade. Sons de escudos se tocando, riso de guerreiros, o tilintar de canecas. O portão de Valhalla se abre. Eirik sorri. Estou em casa. Capítulo 3. O silêncio de Niflheim. O frio era diferente agora. Já não cortava como lâminas afiadas, mas abraçava como o vazio. O guerreiro, com os olhos semicerrados, via ao longe uma névoa azulada pairando sobre uma terra sem vida. Ele havia caminhado por horas, ou talvez dias, por entre trilhas cobertas de neve espessa, onde seus passos não deixavam rastros. O som de seu andar havia sumido. Nenhum estalo sob os pés, nenhuma brisa. Apenas um silêncio esmagador. Niflheim, a terra gélida, onde a ausência reina soberana, onde os ecos não retornam. Ali, até os pensamentos pareciam congelar. O guerreiro se viu só, verdadeiramente só. Não havia mais a trilha do corvo, nem visões, nem memórias que o aquecessem. Ele caminhava como quem sonha e não acorda. Suas mãos, antes firmes, agora tremiam suavemente, não de medo, mas de incerteza. O tempo perdia o sentido. Ele se sentou sobre uma pedra coberta de geada. Pousou o machado ao lado, olhou para o céu sem cor e murmurou, quase sem perceber. Será que tudo acabou? Era a primeira vez que duvidava. A primeira vez que a ideia do fim, do esquecimento, parecia mais real do que a promessa do Valhalla. Talvez os deuses o tivessem esquecido. Talvez ele estivesse preso entre mundos, nem vivo nem morto. Apenas ausente. Mas então, uma faísca. Lá no horizonte, quase imperceptível, uma luz dançava por entre a neblina, fraca como a lembrança de um fogo já apagado. E com ela, um som distante como um tambor lento, vindo de um outro plano. Dum, dum, dum. O guerreiro se levantou. Seus joelhos doíam, a barba agora endurecida pelo gelo. Mas ele caminhou, de novo, em direção àquele som. Aquele leve tambor era seu novo guia. Era a batida de seu próprio coração, lembrando-o de que a jornada ainda pulsava em suas veias. Niflheim não era seu fim. Era apenas a travessia. E então, ao fim de uma encosta, ele viu uma ponte estreita, feita de gelo escuro, conectando o nada ao próximo caminho. Sobre ela, uma figura, alta, encoberta por um manto branco, sem rosto. Ela não falava, mas apontou. Apontou para o outro lado da ponte. Lá do outro lado, ardia uma luz alaranjada, tremeluzente, como o reflexo de chamas em espadas polidas. Muspelheim, o reino do fogo. Do outro lado do silêncio congelado, o guerreiro sentiu algo esquentar dentro dele. Ira, determinação, vontade de viver, talvez tudo junto. Sem palavras, ele atravessou a ponte. E enquanto pisava sobre o gelo escuro, a figura encapuzada desaparecia na neblina. Niflheim ficava para trás, e a jornada continuava. Capítulo 4. O fogo de Muspelheim. O calor veio como um golpe. Após a travessia pelo vazio congelado de Niflheim, a súbita mudança era brutal. O gelo sob seus pés deu lugar a pedras quentes e negras que fumegavam a cada passo. O ar estava denso, pesado. Um bafo seco fazia os olhos arderem e o peito queimar com cada inspiração. E ainda assim, o guerreiro avançava. Muspelheim, o reino flamejante, morada dos gigantes de fogo, terra dos impulsos, da raiva,
da lembrança do combate. Não era um lugar para corpos, mas para almas. Almas marcadas, moldadas, provadas. Aqui não era a dor física que destruía o espírito, mas a fúria descontrolada, as brasas da culpa, as chamas do arrependimento. Era aqui que o espírito seria testado, não pela dor, mas pela própria fúria. O guerreiro, suando sob sua túnica de couro, sentia seus pensamentos ganharem força, como se o calor reavivasse cada lembrança que ele tentara enterrar. Vozes, gritos, fragmentos do passado, as batalhas, as mortes, os erros. Você matou um homem ajoelhado. Você deixou seu irmão para morrer. Você não impediu aquela vila de queimar. Você se vingou e chamou isso de justiça. As chamas ao redor se erguiam como braços vivos, serpenteando entre as rochas e sussurrando verdades antigas. Não havia vento, nem som além do crepitar do fogo e dos ecos de sua própria consciência. Não havia para onde fugir. Aqui, o passado caminhava ao lado. Aqui, as cicatrizes voltavam a sangrar. O guerreiro caiu de joelhos. Suas mãos cobriram o rosto. O peso das vidas tomadas parecia queimar sua pele mais do que o calor ao redor. Ele tremia, não de medo, mas de culpa, de raiva, de impotência. Muspelheim era a fornalha da alma. Ali cada memória se tornava um açoite. Ali os fantasmas não usavam correntes, mas palavras. Ele tentou se erguer, mas as pernas vacilaram. O chão sob seus joelhos parecia pulsar com energia viva. Era como se o próprio reino estivesse vivo, julgando-o, expondo-o, arrancando as máscaras que ele usara ao longo de sua vida de sangue e glória. E foi então que ele viu a si mesmo. Diante dele, do outro lado da pedra derretida, estava sua própria imagem, mas mais jovem, forte, orgulhosa, com o olhar arrogante, a barba rala, os olhos cheios de sede por glória. Vestia o antigo manto de batalha, manchado com o sangue de inimigos e irmãos. "É isso que você se tornou?" perguntou a versão mais nova, com desprezo na voz. "Um cão arrependido? Um velho cansado, murmurando desculpas ao vento?" O guerreiro permaneceu em silêncio, sentindo o coração acelerar. Ele já ouvira essa voz antes. Era a sua, antes do peso dos anos, antes das perdas, antes da consciência. Você era impiedoso, corajoso, um lobo entre carneiros. Agora fala em honra, em paz. Você está fraco. A raiva cresceu. Ele se ergueu devagar, os músculos tensionados, os olhos fixos naquela visão do passado. "Não", murmurou. "Eu aprendi." O jovem riu com escárnio. "Aprendeu a ter medo? Aprendi o valor do silêncio, do sangue derramado e do que carrego nos ombros. Não sou fraco, sou consciente." Por um instante, o silêncio pairou entre os dois. E então, como se jamais tivesse existido, a imagem se desfez em chamas. Um clarão, cinzas no ar. No lugar onde ela estivera, surgiu algo inesperado. Uma tocha, pequena, mas viva. Sua luz era diferente das chamas ao redor. Mais quente, porém não destrutiva. Ela não queimava, ela iluminava. Era um fogo de dentro, não de fora. Ele a segurou com ambas as mãos. E então entendeu. Muspelheim não era apenas o reino da raiva. Era o lugar onde a alma era purificada pelo fogo, não para esquecer, mas para aceitar, para lembrar e mesmo assim seguir em frente. A tocha não era um prêmio, era uma escolha, um símbolo. A raiva transformada em clareza, o arrependimento transmutado em verdade. O guerreiro compreendia agora. O fogo não era inimigo, era espelho. Ele olhou ao redor. As rochas pareciam menos ameaçadoras, as chamas mais distantes. O calor ainda queimava, mas já não o feriam como antes. Ele sabia de onde vinham, de dentro dele, e também sabia que podia controlá-lo. A trilha diante dele se revelava entre as pedras, uma trilha de luz. Ele respirou fundo, segurou o machado e avançou.
porque para alcançar o Valhalla era preciso primeiro enfrentar a si mesmo. E Muspelheim era o espelho ardente onde todo guerreiro via quem realmente era e quem ainda poderia se tornar. Capítulo 5. A luz de Alfheim. A luz surgiu como um alívio, mas também como um engano. Depois das sombras flamejantes de Muspelheim, o brilho que se espalhava à sua frente parecia uma bênção. O calor agressivo deu lugar a uma brisa suave e perfumada. A trilha de pedra escura se transformou em um tapete de folhas douradas, que cintilavam sob seus pés como se tivessem sido forjadas pela própria luz do sol. O guerreiro estreitou os olhos. Alfheim, o reino da luz, morada dos elfos, terra das visões, dos sonhos, dos desejos escondidos. Era dito que aqui a alma era envolvida por tudo o que mais ansiava e tudo o que mais temia admitir. Não havia chamas, nem gritos, apenas o canto longínquo de pássaros invisíveis, o farfalhar calmo das árvores e um céu claro sem sol visível. A claridade vinha de todos os lados e de lugar nenhum. Um brilho eterno, calmo, mas hipnotizante. Ele caminhava com passos cuidadosos, mas a beleza ao redor era inquietante. As árvores dançavam ao vento, como se respirassem, e as folhas sussurravam: "Você merece descanso. Sua guerra acabou. Deite-se sob a luz e esqueça." O guerreiro franziu o senho. Aquelas palavras pareciam suaves, confortáveis e ainda assim falsas. A cada passo o ambiente se tornava mais acolhedor. Flores desabrochavam por onde ele passava. O ar era doce, nenhuma ameaça, nenhuma dor. Era como se o próprio reino tentasse seduzi-lo a parar, a desistir de sua jornada, a ficar ali para sempre. E então ele a viu. No centro de uma clareira, envolta por um brilho dourado, estava ela, a mulher que amara, que perdera, que morrera por causa dele. Vestia branco, os cabelos soltos ao vento. Sorria como antes, com os olhos cheios de ternura. Estava viva, estava ali. Ele caiu de joelhos. "É você", sussurrou com a voz embargada. Ela se aproximou lentamente, com os pés descalços tocando a relva brilhante. Estendeu a mão. "Estou aqui, sempre estive. Mas você morreu no inverno da nona lua. Eu segurei sua mão quando o frio a levou. Ela apenas sorriu. Isso não importa mais. Você sofreu o suficiente. Está na hora de parar de lutar. Fique conosco, conosco." Ao redor da clareira, outras figuras começaram a surgir. Antigos companheiros de batalha, irmãos de sangue, sua mãe, seu pai, todos os que havia perdido, todos que sua jornada deixara para trás. "Estamos em paz", diziam. "Você também pode estar." Lágrimas escorreram pelo rosto do guerreiro. A vontade de ceder era quase insuportável. A promessa de paz, de descanso, de reencontro, era tudo o que ele desejara, tudo o que acreditava ter perdido para sempre. Ele estendeu a mão para tocar a da mulher. Seus dedos quase se encostaram. E então, dor. Uma pontada aguda atravessou sua mente. Uma memória. Não da morte dela, mas do que veio depois, das promessas que fez ao seu túmulo, de honrar seu nome, de viver não por vingança, mas por verdade, de nunca esquecer. A dor se intensificou, e com ela, a clareza. Ele recuou a mão. "Isso não é real", murmurou. Os sorrisos ao redor se desfizeram. As figuras piscaram, como sombras tremeluzindo à luz. A mulher franziu o senho. "Por que resiste à paz?" "Porque não a mereço ainda", disse o guerreiro, erguendo-se com esforço. "Minha jornada não terminou. Não busco descanso. Busco redenção." A luz ao redor se intensificou. As folhas das árvores começaram a cair como cinzas douradas. As vozes suaves se transformaram em sussurros agudos, cortantes. O brilho, antes acolhedor, agora era quase cegante.
Alfheim reagia à recusa. Mas ele não fechou os olhos. Deixou que a luz o envolvesse, queimando as ilusões, revelando as feridas, mostrando a verdade nua de sua alma. Sim, ele desejava a paz. Sim, ele sentia a falta daqueles que amava. Mas também sabia, a verdade vale mais do que o consolo. E então, no centro da clareira, o chão se abriu em um círculo de pedras antigas. No meio delas repousava uma espada cravada no solo. Sua lâmina era feita de luz cristalina. O cabo, marcado com runas élficas. Ao tocá-la, sentiu algo diferente da fúria de Muspelheim ou da escuridão de Niflheim. Sentiu clareza. Entendeu naquele momento que Alfheim não era uma armadilha. Era um espelho tão perigoso quanto o fogo. Aqui não enfrentava monstros, enfrentava o desejo de desistir, de se apegar ao que perdeu, de parar. Mas ele não era esse homem, não mais. Empunhou a espada. A clareira se dissolveu em partículas de luz. As vozes cessaram. O caminho à frente novamente se revelou. Estreito, mas verdadeiro. Ele respirou fundo e avançou, porque para alcançar o Valhalla era preciso também vencer a tentação da paz. Capítulo 6. O silêncio de Helheim. Não houve transição, apenas escuridão. Após deixar a luz de Alfheim, o guerreiro caminhou em direção ao nada. Não havia mais caminho visível. Não havia vento, nem som, nem cheiro. Apenas um vazio úmido que parecia absorver toda a presença, toda a certeza. E então, como um véu sendo retirado, ela apareceu. A neblina espessa e fria, que se enrolava ao redor de seus braços como serpentes silenciosas. A cada passo, mais pesada. A cada respiração, mais difícil. Helheim. O reino dos mortos que não morreram em batalha. Dos esquecidos. Dos que partiram sem honra, sem glória, sem memória. Um lugar onde os nomes se apagam e as almas vagam sem rumo. Ali, o tempo não passava. Ele estagnava. O guerreiro apertou a mão sobre o cabo da espada de luz que recebera em Alfheim. Sua chama ainda pulsava, mas fraca, como se a escuridão ao redor sugasse até mesmo sua lembrança. Ele caminhava. O chão sob seus pés era de lama cinzenta, misturada a ossos partidos e fragmentos de armaduras corroídas. Tudo aqui havia sido algo um dia. E agora, não era mais nada. A paisagem não mudava. Apenas névoa e sombras imóveis. Não havia calor, nem frio. Apenas ausência. E então vieram as vozes. Ninguém se lembra do seu nome. O que você fez não importa. Sua glória se apagará. Você morrerá como os outros. Esquecido. O guerreiro parou. O eco dessas palavras parecia vir de dentro dele, não de fora. Como se seu próprio coração as murmurasse. Cada frase era um sussurro cruel, uma rachadura em sua fé. Porque no fundo, ele temia aquilo. Não a morte, não a dor, mas o esquecimento. Lutar por algo, morrer por algo, e mesmo assim, ser apagado. Ele ergueu os olhos tentando enxergar através da névoa. Nada. A tocha de Muspelheim, apagada. A espada de Alfheim, opaca. Só ele. E o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia gritar. De repente, formas começaram a surgir na névoa. Lentamente. Como lembranças antigas retornando. Eram pessoas, mas sem rosto. Soldados, camponeses, mulheres, crianças. Ele não os reconhecia, mas sentia que já os havia visto. Já havia passado por eles. Talvez salvado, talvez destruído. Eles apenas o encaravam, sem olhos, sem expressão. Um deles estendeu a mão. Você também será como nós. O guerreiro recuou um passo. Não. Quem se lembrará de você? Insistiu outra sombra. A guerra acabou. Os deuses se esqueceram. Sua história será poeira. Palavras não ditas. Ecos que se perdem. Ele fechou os olhos. Sentia a dúvida crescer. Como o fogo em palha seca. Tinha feito tanto. Lutado tanto. Mas para quê? Se tudo terminasse ali, teria valido a pena?
A névoa começou a subir por seu corpo, como mãos tentando puxá-lo para o chão, como a água de um rio de esquecimento, como se o reino quisesse arrastá-lo para o fundo da terra e apagar até sua última lembrança. Mas foi então que ele ouviu uma voz, baixa, fraca, mas real. Pai! Seus olhos se abriram. A névoa tremulou. As sombras recuaram. Ele ouviu novamente. Pai! Você prometeu voltar. A lembrança cortou a escuridão como lâmina em carne. Seu filho, pequeno, de olhos curiosos, tinha segurado sua mão no portão da vila antes da partida. Tinha pedido por proteção, por um futuro. Ele havia prometido. E essa promessa era real. Eu ainda sou lembrado, murmurou como se reafirmasse a si mesmo. A espada em sua mão brilhou, fraca, mas firme. A chama da memória, a tocha da verdade. Seu nome ainda vivia, sua história ainda contava. Ele não era esquecido. Ergueu a arma aos céus, ou ao que restava acima de sua cabeça, e gritou: Meu nome é meu passado é meu. Eu não serei apagado. O chão tremeu. As sombras gritaram, se contorcendo, se dissolvendo na neblina. A névoa recuava, como se temesse a lembrança, como se a memória fosse uma arma mais letal do que o aço. E então, no centro daquele nada, um portal de pedra surgiu, marcado com runas ancestrais. Acima dele, entalhado em sangue antigo, estava escrito: Aquele que se lembra de si não se perde. O guerreiro cruzou o portal. O ar do outro lado era diferente, ainda sombrio, mas vivo. Carregava o cheiro da terra molhada, da madeira queimada, do suor da batalha. Era o cheiro do mundo dos vivos, da luta, do legado. Ele respirou fundo. O caminho ainda não havia terminado, mas uma parte de si estava curada, porque para alcançar o Valhalla era preciso não apenas lutar, mas ser lembrado. Capítulo 7. As raízes de Vanaheim. O som da terra viva o envolveu antes mesmo de vê-la. Depois do silêncio fúnebre de Helheim, a vibração de Vanaheim parecia quase música. Não como cantos ou palavras, mas como um pulso. Um ritmo antigo, como o bater de um coração primordial. Ele pisou em solo fértil. Musgo macio cobria o chão. Árvores gigantescas se erguiam como pilares sagrados, seus galhos tocando o céu e suas raízes mergulhando fundo, invisíveis, como se sustentassem o mundo. Um vento suave balançava as folhas, e o ar tinha um perfume amadeirado, fresco, vivo. Vanaheim, o reino da sabedoria, morada dos Vanir, deuses do conhecimento, da fertilidade, da natureza. Aqui a guerra não tinha lugar. Aqui a espada pesava mais do que ajudava. Aqui tudo era escuta. O guerreiro caminhava devagar, sem pressa. O silêncio não era vazio, era presença. Um convite à contemplação. A floresta sussurrava, não com vozes humanas, mas com significados. O ranger dos galhos, o estalar das folhas sob seus pés, o voo das aves ao longe, tudo parecia parte de algo maior, um equilíbrio delicado, um ciclo eterno. Ao lado de uma árvore imensa, ele parou, sentou-se e ouviu. Por um tempo que não soube medir, ele apenas permaneceu ali, respirando, sentindo, pensando. Cada batida de seu coração parecia se alinhar com a batida da terra. E então veio a visão. Do tronco da árvore à sua frente, a casca começou a se abrir lentamente. Não como algo quebrando, mas como algo nascendo. Uma figura surgiu, feita de madeira, folhas e tempo. Uma mulher, anciã. O rosto era marcado, os olhos profundos. Vestia um manto de raízes e galhos. Carregava em uma das mãos um cajado coberto por runas, e na outra, uma tigela de barro com água cristalina. Ela o observou em silêncio por longos segundos. Você não fala, ela disse com voz que parecia vento entre as árvores. Isso é bom. Aqui palavras não pesam tanto quanto escuta. O guerreiro inclinou a cabeça em respeito.
Ela se aproximou e, sem pedir, tocou sua testa com 2 dedos. Imagens. Um cervo morrendo lentamente no inverno. Um lobo alimentando seus filhotes com a última presa. Uma árvore que cresce onde antes havia sangue. Um rio que leva cinzas e faz brotar flores. Tudo tem um ciclo, disse ela. Você lutou, você sofreu, você queimou, mas ainda não compreendeu. Nem tudo é conquista, nem tudo é batalha. Às vezes, é pausa, é raiz. O guerreiro franziu o senho. Havia verdade ali, mas também confusão. Eu não procuro parar, disse. Procuro sentido. A anciã sorriu. O sentido não se encontra na lâmina, nem no destino, mas no que você deixa para trás, na semente. Ela estendeu a tigela de água. Beba. Ele obedeceu. A água era fria, doce. Assim que tocou sua garganta, algo dentro dele se expandiu, como se memórias enterradas fossem regadas. Viu sua infância, seu pai lhe ensinando a caçar, sua mãe colhendo ervas, risos, canções, chuva no telhado. Uma época antes da guerra, antes do sangue, antes de esquecer quem era. Você se tornou uma arma, disse a mulher, mas esqueceu que antes disso era um filho, um amigo, um homem. A espada é parte de você, mas não é tudo que você é. Ele abaixou a cabeça. As palavras o atingiam com mais força do que gritos ou espadas. E se eu não souber mais ser outra coisa? A anciã se agachou diante dele. Então aprenda. Ouça o mundo. Ele ensina o tempo todo. Um guerreiro sábio não é aquele que mata mais, mas o que aprende com tudo que a vida tenta lhe mostrar. Ela se ergueu e com um cajado tocou o solo. Um broto surgiu entre as raízes, cresceu rápido, diante de seus olhos, tornando-se uma pequena árvore com folhas vibrantes. Isso é o que você será, se permitir. Memória viva, raiz que se espalha, sombra que abriga. O guerreiro tocou a árvore. Sua pele sentiu o calor do tronco, como um coração pulsando. Ele fechou os olhos. Não havia pressa, não havia dor. Havia apenas o agora. E no agora, ele estava inteiro. Aos poucos, a floresta se abriu diante dele. Um novo caminho, feito de terra batida e folhas antigas. A trilha o chamava. A anciã assentiu com a cabeça. Vá, leve o que aprendeu. E quando esquecer, volte. Vanaheim sempre estará aqui, para lembrar. Ele se ergueu. Não com pressa, mas com firmeza. Segurou a espada e avançou. Porque para alcançar o Valhalla, era preciso mais do que coragem. Era preciso sabedoria. Capítulo 8. O eco de Jotunheim. O vento veio primeiro, gelado, violento, cortante como lâminas. Não havia sutileza nele, apenas força bruta. O guerreiro precisou firmar os pés no chão para não ser arrastado. Suas vestes tremulavam como bandeiras em tempestade. E então ele viu as montanhas, altas, impossivelmente altas. Picos cobertos de neve tocavam nuvens escuras. Penhascos se erguiam como muralhas antigas. Árvores retorcidas, esqueléticas, tentavam sobreviver no solo rochoso. A terra era cinza, o céu de um azul profundo e sombrio. Tudo era grande demais, frio demais, vasto demais. Jotunheim, o reino dos gigantes, terra da imensidão, do caos primitivo, da força sem contenção. Aqui, a ordem não tinha lugar. Aqui, não havia regras, apenas sobrevivência. O guerreiro caminhou. Seus passos pareciam pequenos diante das pedras que mal cabiam sob seus pés. O som de suas botas ecoava, abafado pelo rugido do vento. Não havia trilhas, nem sinais, nem guias. Apenas rochas, neve e o céu girando lento como o olhar de um antigo deus adormecido. A cada curva, o cenário mudava. Paredões verticais, desfiladeiros sem fim. E no fundo deles, olhos, gigantes adormecidos, enterrados no tempo, respirando devagar como montanhas vivas. Não o viam, ou fingiam não ver, porque ali ele era apenas uma partícula. O guerreiro parou diante de uma encosta íngreme.
A subida parecia impossível, mas o caminho chamava. E então, com os músculos tensionados, começou a escalar. A cada metro, pedras se soltavam. O vento batia, a neve cegava, mas ele continuava. Subia como quem desafia os próprios limites. Como quem grita contra os céus, eu existo. E o céu respondeu. Um trovão. O chão tremeu. A montanha rugiu. E das nuvens desceu um gigante, imenso, de pele azulada coberta de musgo e gelo, olhos como lagos congelados, voz como terremoto. Por que escala, pequeno? Perguntou, sua fala suando como pedra quebrando pedra. O guerreiro que ofegante parou e olhou para cima. Busco o Valhalla. Busco a verdade. Minha jornada me trouxe até aqui. E você acha que importa? O gigante riu. Você é um grão, um sopro, um nome que o tempo apagará. Acha que sua história pesa no universo? O guerreiro hesitou. As palavras cortavam fundo. Jotunheim não mentia, apenas expunha. Aqui o orgulho era esmagado como poeira sob os pés dos titãs. Mas ele respirou fundo. Não busco importância, busco sentido. Não vim para ser maior. Vim para entender quem sou diante daquilo que é maior que eu. O gigante se calou. Observou-o por um longo tempo. Depois deu um passo para o lado, revelando um desfiladeiro profundo, no meio do qual havia uma ponte estreita feita de gelo. Então atravesse, disse o gigante. Mas saiba, ali não há espelhos, não há ecos, só o vazio. E nele, o que você realmente é. O guerreiro desceu até a beira do abismo. A ponte era fina como uma lâmina. O vento soprava de ambos os lados. A queda era infinita. E o som que vinha de baixo, nenhum. O guerreiro colocou o pé sobre o gelo e caminhou. Cada passo era um teste. O vento empurrava, o gelo estalava e a dúvida sussurrava. Você não é nada. Tudo o que fez será esquecido. Você é pequeno demais. Desista. Mas ele continuou, porque aprendeu em Helheim que ser lembrado era uma escolha, e aprendeu em Vanaheim que raízes não precisam ser vistas para serem reais. No meio da travessia, o gelo sob seus pés se partiu. Ele caiu. O mundo girou. O som desapareceu. O frio tomou seu corpo como uma onda. Mas antes de atingir o fundo, algo o segurou. Ele próprio, ou melhor, a ideia dele. Era uma imagem sua, mas feita de estrelas, sombra e vento. Um reflexo não físico, mas eterno. Você entendeu, disse a voz. A grandeza não está em ser maior que o mundo. Está em seguir, mesmo sabendo que não é. O guerreiro assentiu. Sou pequeno, mas sigo, não para dominar o mundo, mas para não me perder nele. E então foi erguido novamente, como se o vento o devolvesse à ponte. Do outro lado, a neblina se abriu e o caminho apareceu. O guerreiro olhou uma última vez para trás. O gigante já não estava lá. A montanha parecia quieta, o céu mais claro. O mundo não havia mudado, mas ele sim. Segurou a espada e avançou, porque para alcançar o Valhalla era preciso mais do que força. Era preciso aceitar sua pequenez diante do infinito. Capítulo 9. O julgamento de Asgard. A ponte apareceu como um raio dourado rompendo o céu. Não era feita de pedra, nem de gelo, nem de raízes. Era Bifrost, o arco da transição. Entre mundos, entre fases, entre quem se é e quem se será. O guerreiro parou à sua entrada. O brilho cegava, mas não era luz comum. Era memória, fé, promessa. Era o peso de tudo o que ele havia feito e tudo o que ainda precisava enfrentar. Não havia volta, não havia descanso. Havia o último passo. Ele avançou. A cada passo, lembranças surgiam nas bordas da ponte, como reflexos em água agitada. Viu sua primeira batalha, o olhar de seu pai ao lhe entregar uma espada, o sorriso de seu filho, a morte de seu irmão, o rosto da mulher que amou, a sua própria face, com sangue escorrendo no queixo, mas não desviou o olhar,
porque agora ele entendia. Lembrar era honrar. E quem teme suas lembranças jamais encontrará paz. Ao final da ponte surgiu um portão dourado, imenso, silencioso. Suas portas estavam fechadas, mas pulsavam. Era como se esperassem por ele. Você chegou, disse uma voz. O guerreiro se virou. Um homem estava ali, vestes simples, cabelos grisalhos, olhar firme, porém calmo. Quem é você? Perguntou o guerreiro. Sou aquele que escuta, respondeu o homem. Aquele que pesa. Em Asgard, todos passam por mim. Antes de entrar, devem ser julgados. Por quem? Por si mesmos. O portão se abriu com um som surdo. Atrás dele não havia glória. Nem salões dourados, nem banquetes. Apenas uma sala de pedra branca, circular, com uma cadeira no centro. Sente-se, disse o homem. O guerreiro obedeceu. O silêncio da sala era diferente do de Helheim. Não era ausência, era expectativa. Você acha que merece o Valhalla? Perguntou o julgador. O guerreiro respirou fundo. Não sei, mas lutei por isso. Não pela recompensa, mas por redenção. Enfrentei o que temia, vi quem fui, carrego minhas cicatrizes. E escolhi continuar, mesmo assim. O homem assentiu. Muitos dizem isso, mas poucos realmente olham. Você olha. E então paredes invisíveis começaram a se acender ao redor, como espelhos, mas não refletiam apenas sua imagem, refletiam suas decisões. Quando escolheu lutar ao invés de escutar. Quando ignorou um pedido de ajuda por orgulho. Quando matou, mesmo tendo a opção de poupar. Quando abandonou os que o seguiam. Ele tentou desviar o olhar, mas não podia. Era o julgamento. Era o peso da verdade. É isso que você vê? Perguntou o homem. Sim, respondeu ele com voz firme. Erros, arrogância, medo, dor. E é isso que você é? O guerreiro hesitou. Olhou para os espelhos uma última vez. E então respondeu. Não, sou quem aprendeu com isso. Quem caiu e continuou. Quem não nega o que fez, mas se recusa a permanecer sendo o mesmo. As imagens desapareceram. A sala ficou escura por um momento. E então, uma nova parede se acendeu. Dessa vez mostrava seus atos de compaixão, seus silêncios, sua resistência diante do vazio, sua recusa ao consolo fácil, sua caminhada mesmo sem garantias, sua honestidade. O homem sorriu. Valhalla não é para os perfeitos, é para os que encaram a si mesmos sem máscaras. E mesmo assim, seguem adiante. Ele estendeu a mão. Levante-se, guerreiro. Você não está mais sendo julgado. Você está sendo recebido. O guerreiro se ergueu. As portas atrás da sala se abriram. E desta vez ele viu. Um campo dourado se estendia até onde os olhos alcançavam. Salões imensos erguiam-se à distância, onde guerreiros de todas as eras se reuniam. Não apenas os mais fortes, mas os mais verdadeiros. Rostos conhecidos, outros jamais vistos. Mas todos parte da mesma história, do mesmo caminho. Um som ecoou no horizonte. Não era um grito de guerra, era um canto, antigo, suave, como uma melodia de chegada. Ele caminhou até a beira da porta, respirou fundo e pela primeira vez sorriu. Porque para alcançar o Valhalla não bastava sobreviver à batalha. Era preciso sobreviver a si mesmo e se perdoar por isso. E então, ele entrou. Capítulo 10. O eco de Valhalla. Ao cruzar os portões, não havia som de espadas, nem gritos, nem batalha. Havia apenas silêncio e luz. Não era um silêncio vazio, como o de Helheim. Era cheio, cheio de significados, de memórias, de respostas que não precisavam mais ser ditas. O guerreiro olhou ao redor. Valhalla era diferente de tudo o que lhe haviam contado. Não havia apenas festas ou combates eternos. Havia paz e verdade, e havia tempo. Montanhas cercavam o salão dourado, cobertas por neves eternas que não causavam frio.
Um céu de aurora se movia em silêncio, como véus que dançavam com o vento dos deuses. O chão era firme, feito de pedra e musgo, como se o próprio mundo respirasse sob seus pés. Ele caminhou sem pressa. Cada passo parecia desatar um nó dentro dele. A espada em suas costas desapareceu. A armadura se desfez em poeira dourada. O peso do mundo, enfim, caiu. A seu redor, guerreiros o observavam. Alguns erguiam cálices, outros apenas acenavam. Não havia palavras, apenas respeito, porque ali todos sabiam o que ele havia enfrentado. Cada um deles havia feito sua travessia, e agora eram irmãos. No centro do vale havia uma fogueira. As chamas eram azuis, calmas. Ao redor dela sentavam-se os antigos. Odin, de olhos profundos como o tempo. Frigg, com um olhar que enxergava o que nunca foi dito. Thor, com os punhos ainda marcados pelo trovão, mas com um sorriso de lar. Freya, bela como a noite antes da guerra. O guerreiro se aproximou. Ninguém falou. Ele se sentou. Por um tempo, que poderia ter sido 1 minuto ou milênios, apenas compartilhou o calor da fogueira com os deuses. E então, Odin falou: Você chegou até nós, guerreiro. Viu os 9 caminhos. Viu o que poucos suportam ver. A si mesmo. Agora diga-nos, o que você busca aqui? O guerreiro fechou os olhos. Por tanto tempo, achou que buscava glória. Depois, redenção. Depois, paz. Mas agora, sabia a resposta. Busco pertencer. Os deuses assentiram. E pertence, disse Freya, tocando seu ombro com leveza. Não porque venceu, mas porque entendeu. O céu brilhou. A aurora mudou de cor, como se o próprio mundo celebrasse. Ele olhou para os outros guerreiros e viu rostos que conhecia. O irmão que perdera na juventude, um velho amigo de infância, até mesmo seu pai, agora jovem outra vez, acenando ao longe, com os olhos marejados. Havia perdão ali, e reencontro. Um som suave começou a surgir. Um tambor, um canto. Mas não era canto de guerra, era um lamento bonito, uma canção de aceitação, de fim e recomeço. O guerreiro se levantou, andou até a beira do vale. Lá embaixo, uma ponte de estrelas levava para o infinito. Sabia que poderia ficar em Valhalla, festejar para sempre, combater em glória. Mas também sabia que poderia escolher algo diferente, reencarnar, voltar, ou seguir adiante para o desconhecido. Ele sentiu uma presença ao seu lado. Era Odin. Você pode partir se quiser. A alma é livre, mesmo entre os deuses. Mas se ficar, será mestre das histórias, guardião das memórias, contador das batalhas que ninguém mais lembra. O guerreiro olhou o céu, pensou em tudo o que viveu, no que perdeu, no que aprendeu, no que se tornou. Sorriu. Então ficarei, respondeu, não para lutar, mas para contar. E naquele instante, o vale se iluminou, como se o mundo dissesse sim. Um corvo pousou em seu ombro, um lobo correu ao seu lado, e o guerreiro sentou-se ao lado da fogueira uma última vez. Ali, entre os deuses, os heróis e os ecos do passado, ele começou sua última jornada, a de lembrar, a de ensinar, a de guardar. Porque todo guerreiro um dia precisa pendurar a espada e contar histórias.